Então vamos começar com essa notícia aqui, que espanhóis foram condenados a 8 meses de prisão por racismo contra Vinícius Júnior. E aí ele diz, né, por todos os pretos celebra o jogador. Oi, Carlos, boa noite. Oi, Clarice, boa noite. Muito bom ter vocês aqui. E aí, ó, deixa eu pegar mais perto para ver aqui, ó. Sentença decretada nesta segunda-feira, dia 10, é a primeira condenação penal por um caso de racismo na Espanha. Os três racistas torcedores do Valência também estão proibidos de entrar em qualquer estádio de futebol durante 2 anos. E aí eu nem vou entrar na coisa de se a pena foi justa, se não foi, foi branda, mas tem essa questão de ser a primeira vez, gente. É a primeira condenação por racismo na Espanha. E não é a primeira vez que a gente vê manifestações evidentes de racismo lá. Mas é a primeira vez que a condenação vem. Isso é histórico ao mesmo tempo que isso é para a gente pensar, né? Isso é preocupante. E aí o Vinícius Júnior tweetou aqui, né? Ele disse: muitos pediram para que eu ignorasse, outros tantos disseram que minha luta era em vão e que eu deveria apenas jogar futebol. Mas, como eu disse, não sou vítima de racismo. Eu sou algoz de racista. Essa é a primeira condenação penal da história da Espanha. E não é por mim, é por todos os pretos. Que os outros racistas tenham medo, vergonha e se escondam nas sombras. Caso contrário, estarei aqui para cobrar. Obrigada à La Liga e ao Real Madrid por ajudarem nessa condenação histórica. Vem mais por aí. E aí o Vinícius Júnior agradece a La Liga e o Real Madrid porque ele é muito legal, mas a verdade é que La Liga não fez muito, né? Muito pelo contrário, tentou abafar o caso. Foi uma dessas que veio com esse papo de ignorar, né? E é um papo que tem até hoje, assim. Muito dessa condenação se deve ao Vinícius Júnior não ter recuado, ter falado disso algumas vezes, isso se tornar um caso público mundial, né? E pela força dele de falar disso algumas vezes, assim. E muito se falou sobre a questão de será que ele deveria estar envolvido nisso? Essa coisa de só jogar futebol, a imprensa esportiva muito se calou mesmo, não deu a repercussão necessária que esse caso merecia e merece, né? Muitos se calaram. É muito louco, porque eu estava falando com vocês, né, semanas atrás, quando a Andressa, inclusive, esteve aqui. Eu falei sobre como o caso do Gabigol, que vestiu a camisa do Corinthians em casa e a foto dele vazou, mostrou como a mídia esportiva, quando ela quer fazer pressão, ela consegue, sabe? Esse caso foi justamente oposto, assim. A mídia esportiva se calou, quando falou foi de uma maneira muito suficiente, foi colocando o Vinícius como se fosse uma coisa pontual com o Vinícius, como se aquilo se tratasse do Vinícius e não se tratando de racismo, sabe? Não se tratando de um crime. Que o Vinícius sofreu nessa ocasião, mas muitos outros jogadores sofreram em muitas outras ocasiões, sabe? Então, mas muito pela postura dele, essa condenação veio, que essa condenação se mantenha e que muitas outras venham por aí mesmo. Eu fico pensando no psicológico desse guri, não é fácil. Pois é, Clarice, com certeza não é fácil. Eu fico pensando com tanto que esse mundo dos esportes é condescendente, conivente com as atrocidades. Sim, Carlos, eles muitas vezes, a maioria dos discursos que é um discurso raso. Isso não cabe mais no futebol. Vamos abraçar a diversidade. O futebol é feito, mas os casos continuam acontecendo, continuam sendo abafados, nada é feito, tanto que essa é a primeira condenação, sendo que essa não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece, sabe?
Então, teve o caso, por exemplo, do Daniel Alves, que jogaram banana, e aí o pessoal começou a fazer foto com banana na mão e camisa de banana, somos todos mais, sabe? Uma coisa que se fala, meu Deus, assim, de uma maneira sempre trataram essa questão do racismo no esporte, especialmente no futebol, de uma maneira muito irresponsável, muito infantilizada até, sabe? Então, foi uma notícia que eu fiquei muito feliz que tenha acontecido, assim.